Tranquilo? Bem-vindo a todos que nos visitam. A casa de Deus realmente é a casa para todos. Se você for lá em Brasília, no Senado Federal, você vai ler isso. O Congresso Brasileiro é a casa de todos. Eu prefiro dizer que a casa de Deus é a casa de todos, porque se o Congresso fosse de todos, mais democracia poderia existir na nação. Então, sim, sinta-se bem-vindo, Marcos e Marcela, que alegria vê-los. Bendito seja Deus. Mas antes de começar, eu vou te encher o saco. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Por gentileza, fica de pé comigo. Dá uma olhada para quem está do seu lado, sai do seu lugar, dê um abraço, no mínimo uns 10. E quando você acabar de abraçar, vem para frente. Vai, por favor, sai do seu lugar, vem, senta todo mundo aqui na frente, juntinho de mim. Vamos fazer isso? Por favor, muito obrigado pela tua ajuda. É bom estarmos juntos. Vem pertinho, vem para cá, vem perto de mim. Os bebês têm que ficar atrás com esse barulho. É para não ficar tão distante aqui, eu te agradeço. Falei que o Márcio vale por 3, bebê. Aqui mais 3. Bem-vindo mesmo. Sente aqui o mais que vocês puderem aqui na frente, para nós estarmos bem juntos, unidos nessa hora. Depois que você se assentar, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Muito obrigado. De verdade, bom te ver. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 9 e verso 10, continuando a segunda parte do que chamamos a visão para a próxima década. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Um texto muito conhecido, então eu peço assim a sua tremenda atenção, porque nos textos conhecidos, às vezes nós achamos que já ouvimos tudo e perdemos coisas preciosas. Então, 1 Pedro 2, verso 9 diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, muito obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque nós temos liberdade. E agora então dá-nos a atenção devida. Dá-nos o discernimento e que sejamos todos terras férteis para a tua glória e para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre a primeira parte dessa mensagem e eu falei sobre os alicerces, sobre aquilo que aconteceu aqui na igreja nessa última década. Os ministérios, a vida, as conquistas, as lutas, as edificações. Se você se interessar por ouvir e aprender mais sobre isso, está lá no nosso website. Você pode assistir a primeira parte, caso não esteve aqui a semana passada. E nós chegamos à conclusão de duas decisões, pelo texto que lemos, que foi a primeira parte desse capítulo lindo de Pedro. O primeiro é que nós devemos, para a próxima década, nos livrar da maldade, toda ela. A maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, fofoca, tudo isso que afeta o meu próximo. Nós devemos nos livrar de toda a maldade. Porque enquanto a maldade ela está se manifestando, é porque Deus ainda não entrou em alguns setores da vida do ser humano. Porque você tem que lembrar comigo que o grande mandamento é amar a Deus e depois amar o próximo. Então, se você acha que você está agradando a Deus, mas está fazendo inferno na vida do teu próximo, você não está agradando nem a Deus nem ao seu próximo. Essa é a realidade. Então, para nós prosseguirmos, nós precisamos decretar o fim da maldade. O fim de tudo aquilo que afeta o meu próximo. Afetou o próximo é maldade. Tem que sair da vida. E esse próximo pode ser aquele que está do meu lado na cama, a minha esposa, o meu marido, pode ser aquele que trabalha comigo, aquele que
que está na sua igreja, aquele que você se relaciona, qualquer pessoa da terra. Nós somos chamados para amar. E o segundo ponto que nós concluímos a semana passada é que nós devemos buscar a Deus como recém-nascidos. Lembra? Eu falei dos bebês que desejam o seu leite acima de qualquer coisa. E essa é a figura que Pedro traz, de maneira linda, né? Que o bebê ali, tudo que ele precisa é do leite. Então Pedro nos exorta que nós venhamos a ser como esses bebês, esses recém-nascidos, que precisam de leite desesperadamente, e que sem leite, o que acontece com o bebê? Morre. Não adianta você falar, vou dar uma vitamina para um bebê recém-nascido, faz um suco com tudo. Não adianta, ele precisa somente de algo na vida, e esse algo na vida é o leite. Então Pedro nos fala, tudo que nós precisamos para crescer espiritualmente é o puro leite espiritual, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus. Essa foi a conclusão, e a finalidade disso era o quê? Crescer na salvação, segundo Pedro, ou amadurecer espiritualmente, adquirir um novo status. E depois de 10 anos de igreja, nós precisamos amadurecer mais. Nós não podemos ficar no mesmo nível, nós precisamos crescer. Você que nos visita, se você tem uma espiritualidade, você sabe disso também, que a espiritualidade não se mantém parada. A espiritualidade que se mantém parada, ela afunda, ela não se mantém na verdade. A espiritualidade deve crescer, porque senão você se sente frustrado. Porque bendito seja Deus, que a espiritualidade vem de Deus, e por isso ela cresce em todo o tempo. Então, dando continuidade nesse capítulo, Pedro aqui instruindo os dispersos sobre uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra identidade. Identidade do corpo de Cristo. Pedro vem nessa carta linda e começa a distribuir adjetivos. Ele começa a distribuir qualidade que nós devemos carregar. E se nós não carregamos essas qualidades, esses adjetivos, nós não estamos sendo igreja. Então presta muita atenção em cada um deles, porque eles devem ser encarnados. Ele deve entrar na minha vida, na sua vida, para a próxima década, para o resto dos nossos dias. Número 1, Pedro fala que que todos nós somos geração eleita. Anota aí. Geração eleita é um grupo privilegiado. Aliás, é privilegiado porque ele foi eleito. Está acompanhando as eleições? O que acontece com quem perde a eleição? É privilegiado? Não. Estava até comentando com a Cecília, alguns candidatos depois da eleição desaparecem, né? Você não ouve, você estava vendo todo dia alguma coisa, daí o cara não está mais no segundo turno, acabou, some, desaparece. Pedro está dizendo, olha, vocês são privilegiados, vocês foram escolhidos, vocês venceram. Que critério? Um critério divino que só ele sabe por quê. Porque eu não me sinto merecedor. Eu não me sinto merecedor. Eu não acho que Deus me escolheu porque eu sou bonzinho, não. Deus não te escolheu porque você é do bem. Deus escolheu eu e você por segredos que nós só vamos saber talvez no dia que chegarmos lá diante dele. Mas a conclusão e o resultado disso é que sim, nós somos privilegiados com isso, por esse desígnio de Deus. Geração eleita é um grupo sim vencedor. Foram eleitos, ganharam uma posição, foram elevados a uma categoria mais alta. Para trazer isso bem na sua mente, deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina se você tivesse nascido na Coreia do Norte. Imagine se você tivesse nascido lá naquele regime onde carregar uma Bíblia leva o cidadão para a cadeia. Agora responde para a pessoa do seu lado aí, por que você não nasceu na Coreia do Norte? Deixa eu te pôr uma saia justa, responde aí, vai. Por que você não nasceu na Coreia do Norte? Vai, responde aí. Ou em qualquer outro país onde tem perseguição. Responde, por quê? A Cecília falou assim, né, que Deus trouxe o André nessa jornada para nascer aqui na nossa casa. Eu fiquei imaginando essa cena, né? É verdade. Não foi a cegonha, né? Todo mundo sabe disso, espero que sim. Mas por que o André nasceu aqui? Por que ele não nasceu na Coreia do Norte? Uma criatura, só com um olhinho talvez puxado. Por quê? Dá para você entender a eleição e você fala, então quer dizer que eles não foram eleitos lá, pastor? Não! É que se tivesse nascido lá, não teria o privilégio que você tem por ter nascido onde nasceu. Como disse, carregar uma Bíblia na Coreia do Norte leva o cidadão para a cadeia.
aponta isso. Vocês são esse grupo privilegiado. No Antigo Testamento a gente sabe que esse privilégio era específico, era dos filhos de Israel. Com o advento de Jesus, essa eleição foi expandida, ainda que no segundo tempo nós entramos na chave, nós entramos no grupo, nós entramos naqueles que estão lá, está disputando o Brasileirão ainda. Nós fomos alcançados, nós somos remidos, e com isso vem essa identidade, a primeira, que deve ser a manifestação da nossa gratidão e da nossa vida. Se eu sou privilegiado, a minha pergunta inicial para todos nós é: qual é a diferença que a gente faz então por sermos privilegiados? Qual a diferença que nós compartilhamos? O que quem está ao nosso redor percebe? Segunda qualidade que Pedro dá é essa famosa frase linda, essas duas palavrinhas, sacerdócio real, e eu confesso que eu tremo quando eu ouço essa palavra, porque se você quiser entender uma das primeiras definições sobre sacerdócio real, você tem que abrir sua Bíblia em Deuteronômio 28, verso 9, não precisa, anote aí, lê em casa, Deuteronômio 28, 9, quando a Bíblia diz: o Senhor fará de vocês, em referência ao povo de Israel, o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se, condicional, obedecerem os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Primeira vez que Deus traz ali, através de Moisés, esse conceito: olha, sim, vai ter algo para vocês fazerem, vocês foram chamados, mas existe uma condicional, e a condicional é se vocês quiserem obedecer, não é nada imposto. Sacerdócio real aponta para uma categoria de ministros, sacerdotes. E o real deixa a coisa pior ainda: sacerdotes da realeza. E essa realeza não é a monarquia britânica. Essa realeza, esse royal title, é uma referência a Deus, ao reino de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: Deus disse que você é ministro real. Fala isso. Fala para a pessoa. Um carnal, o drama. É chocante. É chocante. É assim, ó, uma mistura de aleluia com responsabilidade. É alegria, mas é bomba. Por que bomba? Porque é Deus falando: olha, eu estou te levando para ser uma voz da teocracia na terra. É voz divina na terra. É representante do sagrado no pagão. É representante do santo no mundo ímpio. É representante em conduta de tudo que é certo, quando todo mundo encarna a vantagem desde a lei de Gerson, daquele bendito jogador de futebol. Esse é o ponto. Sacerdócio real representa aquele que representa a realeza de Deus, que ministra. Então eu te pergunto: se Deus fala isso, aponta claramente desde o início da igreja de Cristo, você é um sacerdote real. A pergunta é: como que eu ajo como sacerdote real? E aqui você vai concordar comigo que, infelizmente, uma grande multidão que se diz de Deus nunca entendeu isso aqui. Concorda? Todo mundo que você ouviu falar que é crente cristão é uma maravilha, gente assim, tremenda. A minha experiência, infelizmente, tem sido o contrário. Não é a maioria que eu falo gente do bem, gente certa. Não é. A maioria eu falo: nossa, gente doente. Não entendeu ainda o que é a transformação. Está brincando de evangelho. Pedro então nos chama de vozes da teocracia, do reino de Deus aqui na terra. Deus te elegeu, Deus te levantou como sacerdote, quem ministra. Nessa próxima década, em nome de Jesus, não perca uma oportunidade de ministrar. Quando você perceber uma oportunidade, ministre, porque Deus te elegeu para ministrar. Ele te levantou como sacerdote. Eu vou descer um pouquinho mais em outras águas. Naquele tempo, no início da eleição, no Antigo Testamento, mesmo sendo um filho de Israel, se você não fosse da família da tribo de Levi, você jamais poderia ministrar. No povo de Israel, jamais um que não é levita pode levantar suas mãos para fazer uma oração pelo povo. Você sabia disso? Não pode levantar sua mão para abençoar ninguém.
Se não tem o pedigree certo, você não pode. Deus, de novo, Deus te deu a eleição, me deu a eleição, me deu a capacitação, me deu chamado. Você pode orar, ministrar, abençoar, falar, está tudo liberado, não só liberado, é uma ordenança, é algo que você e eu temos que fazer. Nos próximos 10 anos, não perca a oportunidade de ministrar. Você é um sacerdote, se acredita na palavra. Eu confesso para você que eu tenho muitos sonhos de ministrar. Eu quero ministrar em tudo quanto é lugar. Ontem veio alguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, nós falamos assim, André, que saudade, o sertão precisa de você, pastor, venha nos visitar. Eu tremo, eu chamei a Cecília na hora. Eu vi o coração, eu queria ir. Eu falei, vamos me agendar para ir lá o ano que vem visitar. Se estiver assistindo, eu vou lá te visitar, irmão. Para ir lá, andar lá no sertão, no meio do nada, para pegar a gente e falar, olha, eu tenho algo para te dizer. Eu tenho Deus para compartilhar com você. Aonde você quer ministrar, irmão, irmã? Crente nos nossos dias está virando agente secreto cada vez mais. O bicho tem um Facebook que poderia falar de Deus, mas está falando não sei do que. Podia estar usando todas as expressões da mídia para falar de Deus e não, só decepciona na verdade. Mas decepciona, não fala de Deus. Onde você quer ministrar? Quem você quer ganhar? De novo, é Pedro falando, vocês são sacerdotes. Aonde? Terceiro, Pedro fala sobre vocês, nós somos nação santa. Nação santa é uma referência a gente separada, gente que trilha um caminho aquém do caminho da sociedade, porque trilha o caminho da Bíblia, o caminho de Jesus, o caminho que é dirigido pelo Espírito Santo. E essa separação, sim, nos coloca numa contramão. O caminho da santidade não é o caminho da massa. O caminho da santidade é o caminho contrário à massa. O caminho da santidade é um caminho de ficar o tempo inteiro lembrando, não, eu não posso por aqui, porque eu sou do outro time. Ah, mas todo mundo vai. Eu não vou por ali, eu vou por outro time. Ah, mas é normal. Para mim não é normal, eu estou no outro time. Ah, mas se eu não fizer isso que você vai fazer, não sei, mas eu sou do outro time. Ah, você vai se dar mal. Eu vou me dar mal, mas eu sou do outro time. Não importa. Caminho da santidade é esse caminho de entender que nada pode nos dobrar para quebrar a nossa integridade, a nossa palavra, a nossa vida, a nossa consciência. O caminho da santidade é o caminho que não trata com o ser humano com a mesma moeda de troca daquilo que recebeu, ainda mais quando foi mal. Nossa moeda de troca, de acordo com Jesus, é você levar um tapa para servir no rosto. Caramba! Esse é o caminho da santidade. Então, se você quiser crescer na próxima década, cresça em santidade. Trave esse desafio todos os dias. Todos os dias. E, gente, isso aqui começa nas coisas menores, né? Imagina lá, você está dirigindo seu carrinho, tranquilo, vem uma pessoa e te fecha, aquela fechada violenta. O que você faz nessa hora? Não me fala. Só para você lembrar. Um dia um cara chegou para mim, eu trabalho aqui fazendo entrega, tá, mas não dá, no trânsito não dá para ser cristão. Eu falei, pô, rapaz, não dá para ser cristão não, aqui no trânsito não dá para ser não. Porque fecha daqui, vai dali, então todo mundo fica na fila, o tempo inteiro fila, você tem um caminho do lado, é um inferno, aí eu xingo todo mundo. Cara, você está perdendo a maior chance de ser cristão. Se não conseguir ser cristão, é ao contrário a pergunta. Não é que antes não dá para ser cristão no trânsito. Se você não conseguir ser cristão no trânsito, você não vai conseguir ser cristão em lugar nenhum, meu filho. É diferente. Se não conseguir manter uma conduta num jogo de buzinas e dar passagem, você vai conseguir o quê, meu velho? Se você não consegue manter uma conduta cristã dentro da sua casa, com a sua família, aonde você vai conseguir na rua? Você não consegue manter a harmonia no seu lar, aonde você vai conseguir? Com os amigos dos filhos dos seus amigos? Essa é a batalha diária da luta pela santidade. Não é ficar zen, não, entendeu? Que é aleluia. Não é isso. Isso é fácil. Isso é fácil. É a santidade que faz a gente escolher pelo que é santo. E não santidade que faz a gente achar que está fazendo algo de bom
mas saber que no fundo não é bom. A diferença entre o achar e o saber. Se você quiser crescer, então, experimente o sagrado. Nação santa, povo santo, tem que viver lutando pelo sagrado. Quarto, Pedro fala sobre o povo exclusivo de Deus. Se nós nos tornamos povo de Deus e nos tornamos voluntariamente, porque Deus não obriga ninguém. Deus não fica, de onde você vai vir agora se não te mato. Eu tenho até um pouco de dificuldade daquele tipo de frase, vai vir pela dor. Tenho dificuldade com essa frase. Se você gosta dela, fique à vontade, não é um debate teológico. Vem pelo amor, vem pela dor. Eu não quero que Camila venha pela dor para mim. Eu não quero, vou te esmagar, filha, aí você vai vir, papai que manda. Eu não quero nada disso. O André jamais. Quero que eles venham voluntariamente, papai, mamãe. Eu quero ficar com vocês, seguir vocês, porque eu vejo a luz em vocês. Eduardo foi a prova agora. Eu falei, Camila, eu vou orar ali na sala, não tem nada para fazer. Ela falou, eu quero ir com o papai. Eu entrei ali e falei, eu esqueci já assim a vida inteira. Eu estava querendo até que ela ficasse. Ela vai ficar lá, vai ficar de joelho, vai ficar lá me olhando. Eu quero ir. Nós vamos então, filho. Nós vamos. Vai lá, ficou lá sentada lá, a gente orando, ela lá esperando. Você quer que seu filho faça isso com você? Venha, porque ele está morrendo de medo. Então, eu imagino que se nós somos de Deus, se nós somos povo de Deus, exclusivo de Deus, é porque nós queremos, porque um dia nós recebemos, um dia nós falamos, é isso aí, a gente quer. Então sejamos dele. E se fomos dele, somos somente dele. E se somos somente dele, devemos viver para ele, em primeiro lugar, como Jesus, ali no seu sermão da montanha, deixou bem claro, sem nenhuma vírgula escondida, nada que você fale, não, isso não é teologicamente concreto. Jesus falou com palavras simples: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem dificuldade de interpretar, coloque Deus em primeiro lugar. O resto é segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Quer mais então, irmão? Busque mais. Quer receber mais de Deus? Coloque em primeiro lugar. Vê problemas ao seu redor. Ah, não, mas eu quero, mas tem muito problema ao meu redor. Ótimo. Seja a contaminação santa e não o veneno nocivo. Viu problema em casa? Seja o antídoto. Viu problema na igreja? Seja a vacina. E não o capeta. Não o capeta. Tem gente mais capeta do que o capeta. Eu nunca vi um negócio desse. E a finalidade desse texto? Qual que é a finalidade dessa história toda? É para anunciar. Pedro diz assim, olha, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. É aquele que nos tirou do engano. Todos esses adjetivos, essas qualidades, é para nos elevar numa posição, e com essa posição eu tomar o meu lugar e falar, então eu vivo para anunciar. Eu vivo para expandir, para compartilhar como eu saí da ignorância espiritual. Como Deus nos redimiu, como Deus me salvou, como Deus me libertou de uma mente pequena e me expandiu para olhar para o mundo. Como que agora eu vivo com significado. Agora, quem não busca, quem não volta lá para o recém-nascido, quem não quiser andar com esses títulos, e buscando, seja a fonte desses títulos, o leite espiritual, o puro leite, não vai anunciar nada, não vai fazer nada. Eu acho que esse que é o problema da aplicação desse texto. É porque falar para você assim, vós sois sacerdotes, vós sois, num minuto a gente se inflama aqui de alegria. Mas antes de você ser, você tem que buscar como recém-nascido, como eu falei semana passada. Irmãos, eu estou todo segundo que eu pego o André e o bichinho está lá mamando. Eu estou, Senhor, vai gravando na minha mente, vai gravando na minha mente. Eu quero ter essa imagem para o resto dos meus dias. Eu quero te buscar assim, Senhor. Eu quero tomar o seu leite, Senhor. Eu quero me alimentar da sua palavra todos os minutos. Eu não quero ficar só sábado na igreja ou quarta-feira, para quem é muito corajoso. Não, eu quero todos os minutos, Senhor. Eu quero mais, o tempo e mais. Eu quero mais de Ti. Eu preciso de mais. Eu quero que o Senhor entenda, que o Senhor veja que eu quero mais de Ti. Ninguém está me mandando, ninguém está me obrigando. Eu quero porque eu sei que o Senhor é bom. Como o Pedro disse, faz tudo isso porque você já experimentou a bondade do Senhor.
Quanto mais você então se aproximar de Deus, mais esses títulos vão fazer morada na sua vida. Quanto mais você se distanciar de Deus, esses títulos vão ficar só palavras. Palavras. Ah, legal, mas não é para mim. Se aproxima, o título encarna. Distancia, o título some. Aproxima, é sacerdote, é nação santa, é povo exclusivo, é gente de Deus, é ministro. Se afasta, é só você, João, José, Maria e todos os outros nomes, André e todos os outros. Então, na próxima década, irmãos e irmãs, anuncie mais, compartilhe mais. Primeiramente, enche-se do leite. Agora, tem uma moeda contrária também nessa história. A moeda contrária é essa que vai ser a minha conclusão, para você entender. A rejeição desses títulos e dessas responsabilidades, dessas bênçãos adquiridas pela graça de Deus, presta atenção, resulta mais ou menos nisso aqui, ó. Se nós não agimos como geração eleita, nós somos a geração número 1 dos que perderam. Porque quem não foi eleito, perdeu. Quem não foi eleito não chegou no lugar que gostaria. Se nós não nos tornarmos a geração eleita, nós vamos viver sem critério. Nós vamos viver sem significado. Nós vamos viver sem missão. Nós vamos viver. Vegetar. E infelizmente muitos vão vegetar achando ainda que está vegetando bem com Deus. Se nós rejeitarmos o sacerdócio real, se nós deixarmos de ministrar, se nós deixarmos de representar a realeza, o reino de Deus, e nos tornarmos simplesmente aquilo que eu sou, nós nos tornaremos senhores de nós mesmos, pastores de nós mesmos. E quando a gente se torna pastor de nós mesmos, nós só queremos saciar os nossos desejos. E esse é o canto da terra desses dias. Eu quero saciar os meus desejos, então eu faço conforme eu quero. E isso não é evangelho. O evangelho não é fazer como você quer. Se nós abandonarmos a jornada em busca da santidade, o nação santa de Pedro, sabe o que vai acontecer? Esse é brabo. Porque presta atenção, se você não quiser anunciar e manter um critériozinho ali, você ainda meio que sobrevive. Capenga, mas você sobrevive. Se você não quiser, então, ser uma voz, você vai durar um pouco. Agora, se você negar a nação santa, sabe o que vai acontecer? Você vai cair em pecado. Porque a hora que a consciência da santidade sai, o pecado entra. A hora que o temor de Deus começa a ficar distante, o pecado começa a ser saboroso, gostoso. Não que seja ruim, tem pecado que é bom. Mas você começa a encapsular ele na sua mente, no seu coração. E você fala, não é tão mal. Bobeira. E aí o fim da jornada da busca pela santidade se torna a encarnação das palavras de Dorival Caymmi na modinha para Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e o grande finale, vou sempre ser assim. Só falta dar um aleluia no final. A gente convive com gente assim, não convive? Pode ser que está na sua cama. Se rejeitarmos a exclusividade que Deus nos deu como povo seu, não quero mais ser exclusivo, nós vamos começar a imitar os povos que estão ao nosso redor. Não quero ser exclusivo. Exclusivo significa é só dele. Se uma modelo é exclusiva de uma marca, ela não pode fazer nada para qualquer outra marca. É só daquela, da Coca-Cola. Só pode Coca-Cola. Tá, você quase igual. Não, só pode Coca-Cola. Se eu sou exclusivo de Deus, eu não imito ninguém, eu imito só Deus. Imitando o mestre no amor, na fé, nas obras e no ganhar de vida. É só isso. Não quero imitar ninguém. Ninguém. De Dalai Lama, seja lá quem for. Não quero imitar ninguém. Quero imitar Jesus de Nazaré. Ele fez, eu quero fazer. Ele não fez, eu não quero fazer. Se nós ajeitarmos a exclusividade, nós imitaremos os povos da terra. De modo que o resultado não virá.
ou não se manifestará. De modo que daí nós vamos viver mais 10 anos, 20 anos, 30, não sei. A Valéria me falou isso, eu achei muito legal. Ela falou, pastor, será que nós vamos estar aqui daqui 10 anos? Eu não sei, minha filha. Você nem se eu vou estar vivo amanhã. Oh, se tivermos os bebês, vão estar tudo com 10 anos. Que legal, vão estar correndo por aí, a gente atrás deles. Mas o que eu quero é ter certeza de que nem eu nem você iremos rejeitar aquilo que Deus falou sobre nós. Além disso, irmãos e irmãs, o viver que rejeita essas demandas, responsabilidades, essas bênçãos, quem rejeita também acaba levando o resultado para a vida, para casa, para a desarmonia, para o grito de independência. Sou eu, não mais Cristo vive em mim, sou eu que vivo em mim e vivo conforme eu quero. Em nome de Jesus, com muito amor, com muito temor, com profundo respeito a cada um que aqui se assenta, com aqueles que estão aqui na caminhada, com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão visitando. Minha profunda exortação de amor para você e para mim, como visão para a próxima década: se livre da maldade, se torne como um recém-nascido, buscando o leite de Deus. Assuma todos os títulos, a sua identidade, aquilo que Deus falou que você é, você é. Deus falou que já te abençoou, te faz você um abençoado. Não fica lá com o rude cruzismo. Você é um abençoado. Você é um abençoado. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sem miséria de mente. Foi Ele que fez, nós não merecíamos. E quarto e último: anuncie o que recebeu. Anuncie o que recebeu. Porque quando nós ensinamos, nós estamos tendo a chance de rever se realmente aprendemos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito é o nome da tua glória, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, e obrigado porque nós somos livres para ler a tua palavra nesta noite. Eu aproveito nessa hora, Senhor, quando meditamos sobre aqueles países que não têm a liberdade. Eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã lá na Coreia do Norte, cada um que ali esconde a sua Bíblia para se manter vivo, cada um no mundo árabe que também vive sob perseguição. Eu oro pela igreja na China, eu oro pelos cristãos do Irã. Oh Senhor, todos esses que somente por estar contigo, somente por terem pego o título de sacerdócio, sacerdotes da realeza, povo de Deus, sofrem, sobrevivem a cada dia. Eu oro para que o Senhor mantenha o seu amor sobre todos esses teus filhinhos, tão preciosos, muito mais precioso do que eu e de qualquer um do mundo livre. Oh Senhor, ser com a igreja que sofre, espalhada pela terra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, diante dos desafios da próxima década. Nós temos certeza que tantos eventos acontecerão na terra, tantas mudanças na política, tantas mudanças na sociedade. Aquilo que antes era padrão vai deixar de ser padrão, aquilo que era norma deixa de ser norma, aquilo que era conduta moral se torna hoje prática de vida. Oh Senhor, nós só sabemos que incerteza é o que está aí diante de nós. Por isso eu te suplico, Senhor, para nós que somos o teu povo, pela tua misericórdia, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que a gente possa assumir essa identidade,
identidade de sacerdote, de quem ministra, identidade de povo exclusivo de Deus, de geração eleita, identidade de nação santa, identidade de gente que não era povo e que agora todos, como filhos do Deus vivo, somos chamados para anunciar. E eu te suplico, Senhor, que a gente possa primeiramente viver, e juntamente com a vivência da fé, que trava as lutas diárias para se manter de pé em santidade, seja aquilo que venhamos a perpetuar na próxima década e para o resto dos nossos dias. E que nós, Senhor, venhamos nessa próxima década anunciar mais, porque bom é o Evangelho que nos salvou, bom é o Deus que servimos, e todo aquele que anda com Ele sabe que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Oh Santo Deus, a igreja é tua. Nós já temos gritado Ebenezer até aqui, o Senhor nos ajudou, e continuaremos a gritar porque sabemos do teu cuidado para conosco. Então levante aqui, Senhor, um povo de sacerdotes, levanta aqui, Senhor, gente exclusiva tua, levanta aqui gente, Senhor, que age como vacina, como antídoto, como cura, não como veneno, não como maledicência, como maldição, mas como bênção, em nome de Jesus. Deus não tem como estar diante dessa palavra e não te pedir perdão por todas as vezes que não anunciamos, por todas as vezes que preferimos a zona de conforto ao invés da obediência, todas as vezes que preferimos as justificativas ao invés da singeleza do compartilhar, do se importar com aqueles que estão ao nosso redor. Oh Paizinho, invade-nos hoje com essa consciência, para que como sacerdotes do Deus vivo, nós não percamos nenhuma chance, em nome de Jesus. E nós temos chance, Senhor, aqui. Nós temos cadeiras para receber pessoas, nós temos lugar em nosso coração para receber mais gente na família e para juntos caminharmos como igreja aqui em Londres. Então coloca isso em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Faz-nos de novo, em nome de Jesus. Irmão, nós vamos cantar uma canção, mas eu quero antes já te encorajar. Procure alguém para você orar. Orar, família, ore pelo sacerdócio da pessoa, por tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Vamos então abençoar uns aos outros, como sacerdotes, sacerdotisas de Deus. Aquilo que Deus colocou no teu coração, fique à vontade. Se você conhece ou não conhece, se sentir com liberdade, procure alguém para orar nessa hora. Vamos fazer. Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.